Graça e paz, povo de Deus. Bem-vindo a esse tempo de caminharmos juntos na Palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Feitosa, eu sou pastor da Igreja Evangélica Nova Aliança e eu coordeno a causa de missões da nossa igreja, a MINA, Missões Nova Aliança. E hoje nós estamos começando um tempo de debater a Palavra de Deus numa perspectiva nova. Sabemos que estamos passando por um tempo de turbulência, de tempestade. E o nosso pensamento agora, nesses dias, aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, é o que vamos fazer depois da tempestade. Como nos preparar para o tempo que está vindo. Nós acreditamos que Deus está mexendo a terra, que Deus está preparando um grande avivamento. Cremos que desse avivamento vai surgir a última grande colheita, talvez a última grande colheita, antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, antes do arrebatamento da igreja. Por isso, nós como igreja precisamos nos preparar. Esse tempo que nós vamos caminhar juntos, por enquanto será dia de terça-feira, mas esse dia pode mudar, o horário pode mudar, mas nós esperamos estar juntos com você por um bom tempo para estar trazendo essa perspectiva nova, desse avivamento, daquilo que Deus estará fazendo. Uma palavra que nós estamos trazendo hoje é que esses tempos difíceis geram homens valentes, e nós queremos caminhar um pouco nessa perspectiva com você. Hoje nós não teremos como responder as suas perguntas e interagir com vocês. Vamos estar apenas transmitindo essa palavra ao vivo agora, mas esperamos que a partir da próxima semana possamos ter uma equipe junto conosco, que possamos interagir, tirar dúvidas acerca desse período que nós vivemos, que nós chamamos a Era da Igreja, né? Que começou com o Pentecostes e termina, né, com o arrebatamento da igreja. E nós cremos firmemente que o tempo da igreja clamar junto com o Espírito ao noivo: vem, ora vem, Senhor Jesus. A igreja primitiva usava uma palavra em aramaico para declarar isso. A palavra é Maranata. A palavra Maranata significa em aramaico: ora vem, Senhor Jesus. Então nós clamamos junto com o Espírito do Senhor essa palavra: ora vem, Senhor Jesus. Então, essa palavra que nós vamos dar toda terça-feira, possivelmente toda terça, ela tem um alvo específico, é a igreja do Senhor Jesus. Nós não vamos fazer aqui uma ministração evangelística, nós não vamos fazer aqui uma ministração profética apenas, mas nós vamos estar estudando a palavra de Deus, analisando os tempos, olhando para os tempos que estamos vivendo agora. Estamos juntos com um grupo de pastores também, missionários, estamos nos reunindo e juntos orando e buscando palavra e revelação de Deus. O Espírito do Senhor já tem se movido entre vários líderes cristãos no Brasil e no mundo. Palavras proféticas têm sido liberadas para o Brasil. Palavras proféticas para esse tempo que nós estamos vivendo. E não somente o clima espiritual está mudando, o clima político, econômico do mundo também está mudando. Está se movimentando no mundo várias forças. Algumas dessas forças são das trevas, do inimigo. Outras é a ação permissiva de Deus através do seu povo, dos seus líderes, de homens que o Senhor tem levantado no mundo. E nós acreditamos que tudo isso está convergindo para um momento, para uma situação: o fim da era da igreja, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Então nós vamos conversar durante esses dias e esperamos que você possa interagir conosco, que você possa participar conosco nas próximas transmissões, ok? Mas eu quero falar com você hoje sobre uma perspectiva desse tema, que tempos difíceis geram homens valentes. Toda vez que um tempo difícil se aproximava, Deus mexia em homens, tirando um certo conforto dele, e quando esse certo conforto era tirado, esses homens iam atrás de uma ação, de uma proação para responder a Deus naquele tempo.
Nós podemos lembrar de alguns homens de Deus que sofreram um certo isolamento para que Deus pudesse usá-los de uma maneira poderosa sobre a terra, para salvar a humanidade, para trazer um tempo de refrigério para o seu povo, para vencer os inimigos, homens que foram levantados de tempos em tempos para fazer com que a história convergisse para a vontade de Deus. E nós cremos que esse tempo está chegando. O profeta Jeremias, no capítulo 12, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, estas palavras. Essa palavra saiu da própria boca de Deus e Jeremias registrou. Foi uma advertência de Deus a Jeremias. E Deus disse assim a ele: se tu te fadigas, Jeremias capítulo 12, versículos 5 e 6. Eu vou ler com você aqui, e a versão que eu estarei usando é a versão revista e corrigida fiel. Diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos chamam após ti em altas vozes. Não te fiz nele, ainda que te digam coisas boas. Então, Jeremias aqui recebe uma palavra de advertência de Deus. Uma advertência de que as dificuldades presentes que Jeremias estava enfrentando não eram toda a dificuldade que ele iria enfrentar. Haveria dificuldades futuras. E Deus faz uma comparação aqui. Ele disse: olha, se você se fadiga correndo com homens, o que dirá quando você correr com aqueles que correm a cavalo? Se você tem dificuldade de andar em terra firme, o que dirá quando você tiver que andar no terreno de enchente do Jordão, lugar de cilada e de perigo? Nós precisamos nos preparar para uma corrida sobrenatural que virá. E Deus está preparando a sua igreja, Deus está levantando homens, Deus está levantando uma voz profética no Brasil e nas nações. E nós cremos que nós precisamos estar atentos. Eu tenho dito uma vez, acompanhando um grupo de pastores em um debate, de que nós não podemos fazer a onda. Como um surfista que se prepara para pegar a onda, ele pega a sua prancha, ele entra no mar, ele nada até uma certa distância da praia, e ele fica ali aguardando a onda. Ele não pode fazer a onda, mas o que ele pode fazer? Ele pode aproveitar a onda, surfar na onda. Então Deus está preparando uma onda que vem sobre o mundo. Nós não podemos fazer essa onda como igreja. Nós não podemos fazer essa onda como homens e mulheres de Deus. Mas nós podemos nos preparar para pegar essa onda. Toda vez que Deus move, toda vez que o céu se move, a igreja precisa estar pronta. O povo de Deus precisa estar pronto. Foi assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento também. É agora também, nessa era em que nós vivemos. Quando um tempo difícil de fome e morte, que ameaçava a humanidade, estava se aproximando, Deus levantou um homem chamado José. Ele saiu da sua zona de conforto. E ele descobriu forças que ele nem sabia que tinha. Esse José pequeno, o filho mais novo do seu pai, ele nem sabia as forças que ele tinha, mas Deus começou a treiná-lo e Deus tirou certo conforto dele. E quando esse conforto foi tirado, José descobriu forças que ele nem imaginava que tinha. Eu acredito que nesse tempo que muitas coisas foram tiradas de você, Deus também está levantando em você potencial, coisas que talvez você nem sabia que tinha, sentimentos que você precisa tratar, realidades que você precisa resolver. Eu quero dizer uma coisa para você: em tempos difíceis, Deus levanta homens e mulheres valentes. E Deus está levantando essa geração agora. Quando a apostasia dos homens era forte, quando eles estavam determinados a se afastar de Deus, quando eles estavam querendo se exaltar a si mesmo, Deus levanta um homem para salvar a humanidade. O nome dele é Noé. E quando Noé se levanta, ele também descobriu que ele tinha potencial que ele nem sabia que tinha.
ele construiu uma arca, ele preparou, ele andou em obediência a Deus, seguindo as medidas que Deus estabeleceu. Deus está estabelecendo coisas novas para essa era que nós estamos nos aproximando, para esse tempo que nós estamos nos aproximando. Ele vai fazer com que homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, vão ser habilitados em obras que eles jamais poderiam desconfiar que tinham capacidade. Então eu estou declarando sobre a sua vida, que Deus vai trazer uma capacidade nova a você nesse tempo. É necessário que você busque. Há uma sensação no meu coração muito forte de que Deus está preparado para derramar o seu poder extraordinário sobre nós. Eu posso me lembrar de Pedro quando ele andou sobre as águas. Eu fico muito admirado da vida de Pedro. Muitas pessoas ficam destacando a queda de Pedro, quando ele afunda na água. Mas sabe, Pedro saiu de uma zona de conforto. Pedro saiu do lugar seguro que era o barco. Ele aceitou o desafio. Ele andou sobre as águas. É certo que afundou. É certo que talvez tenha olhado as circunstâncias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está preparando o povo dele para andar no sobrenatural. Mas eu quero declarar algo e eu quero que você preste atenção. Há um preço para nós andarmos no sobrenatural. Não é somente fé, meus amados, é obediência. Não é somente crer, é agir. Não é somente dobrar o joelho, é levantar em obediência a Deus. Não é somente cair, é levantar com uma nova postura, uma nova mentalidade, uma nova atitude no coração e também no corpo. Nós precisamos pagar o preço. Quando os inimigos de Deus, quando os inimigos da nação de Israel se levantaram contra ela e os ameaçava, quando um homem se destacou no meio do exército inimigo e desafiava o exército de Israel, Deus levantou um homem, nesse tempo difícil, para liderar a sua nação à vitória. Ele era um pequeno, era um homem jovem, Davi. Ele enfrenta o gigante Golias. E nesse tempo difícil em Israel, Deus levanta Davi para ser o rei, a majestade, representando o grande rei que haveria de vir. E Davi, nesse tempo difícil, é forjado um homem valente. Um homem que foi treinado à medida que andava em obediência e em intimidade com Deus. Então, Deus está preparando a sua igreja para um embate com o inimigo. Meus amigos, Satanás tem uma agenda das trevas. E ele está trabalhando para avançar no seu programa, na sua agenda. Ele está mobilizando em todo lugar homens gananciosos, homens malvados. Ele está trazendo sobre a humanidade os pecados mais terríveis. Temos conhecimento, você sabe disso. O abuso infantil de crianças, o tráfico humano, a ganância, a corrupção. Então, o mundo tem se curvado diante dos pecados mais terríveis. Em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo. Uma rede terrível do exército das trevas está se movimentando. E Deus precisa levantar homens e mulheres valentes, que possam se levantar com uma arma simples de Deus e derrubar o gigante que se levanta contra a igreja e contra a humanidade. Nós, como povo de Deus, precisamos entender isso. Satanás, ele está encarregado, engajado de fazer avançar o seu programa no mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam a luz de Cristo. A Bíblia afirma, então, que ele tem poder suficiente para trazer e provocar cegueira espiritual no mundo. A Bíblia chega a dizer que, se possível, ele faria isso com os escolhidos. Então nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos, precisamos acender a nossa candeia, precisamos responder à chamada de Jesus de ser luz para esse mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele também declarou sobre a sua igreja que nós deveríamos ser luz para o mundo. Nós precisamos acender a nossa candeia, encher a nossa vasilha, porque o noivo se aproxima. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e procura levantar estratégias para fazer com que seu programa seja cumprido.
Efésios capítulo 2, versículo 2, diz que o príncipe da potestade dos ar, ou seja, que ele tem um controle sobre uma esfera espiritual sobre o nosso planeta. Sabe? Se Deus permitiu que essa tempestade viesse, se Deus permitiu que o inimigo levantasse as suas estratégias nesse tempo, como que um desafio para a igreja, Deus também forneceu os recursos espirituais para vencermos essa batalha. Nós não temos que ter medo, nós não temos que andar desesperados, pelo contrário, nós temos em nós suficiente poder e autoridade que vem do céu para enfrentar o exército inimigo. Assim como Deus permitiu que essa tempestade viesse, que o inimigo se movesse, Deus também forneceu à igreja recursos espirituais para nós vencermos essa batalha. Em Isaías, capítulo 59, versículo 19 e 20, diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor. Essa promessa dada a Israel, dada à descendência de Jacó, é também uma promessa para a igreja. Nós temos em Deus os recursos necessários. O apóstolo Pedro, ele diz que todas as coisas necessárias para andarmos em virtude e poder já nos foram dadas, já nos foram entregues. E nós então, como igreja, precisamos avançar. Meus amados, nós não podemos sair desse tempo de pandemia, nós não podemos sair desse tempo de isolamento da mesma forma que entramos. Um dia desse, pensando sobre como terminaria isso, e eu vi as portagens nas redes sociais de pessoas que dizem primeira semana, segunda semana, e ele vai engordando. Eu quero dizer que você pode sair dessa pandemia gordo ou forte. A decisão é sua. Se você se alimentar da palavra de Deus, se você se alimentar dos princípios de Deus, você sairá forte. Eu tenho buscado a palavra de Deus, eu tenho examinado as Escrituras, e agora tenho procurado conhecer essa realidade política e social no mundo, porque eu sei que há uma agenda das trevas sendo colocada em ação. E a igreja tem poder e tem os recursos necessários para se opor. Nós precisamos fazer com que aqueles que ainda não se converteram da sua transgressão caiam em arrependimento. A igreja, junto com o Espírito do Senhor, tem um papel de fazer discípulos das nações. Nós precisamos avançar. O tempo que nós estamos vivendo vai nos levar a um outro nível. E isso em todas as dimensões. Há um novo nível social, há um novo nível econômico, há um novo nível espiritual. O mundo não será mais o mesmo. Nós precisamos estar preparados para isso. Tenho conversado com um grupo de missionários da nossa igreja. E eu tenho falado com alguns deles e perguntado a eles e conversado com eles sobre como vai ser a perspectiva, o foco de missões quando essa pandemia passar. Nós temos que repensar como igreja, como vamos avançar. Satanás, como eu disse, tem sua agenda. Ele está preparando e se estabelecendo uma nova ordem mundial. É real isso. Mas Deus também tem uma agenda soberana. Ele é o Deus da história. Ele não é um Deus de um momento, Ele é o Deus da história. Às vezes nós olhamos para circunstâncias que envolvem o mundo e podemos pensar, aonde está Deus? Em cada grande tragédia no mundo, em cada grande carnificina no mundo, as vozes dos homens se levantaram e perguntaram, onde está Deus? O homem se afastou de Deus, e por causa desse afastamento de Deus, o homem cometeu crimes, cometeu pecados horríveis, mas Deus sempre voltou com a sua graça. Deus coloca um limite para o mal, há um limite para o mal. Há um momento que Deus diz basta, e aí Ele muda a história.
E ele usa homens valentes, ele usa mulheres valentes para mudar essa história. Satanás, como eu disse, está encarregado de fazer cumprir o seu programa. Mas Deus, o Deus da história, o Deus da providência, e me fascina esse termo, Deus da providência, porque é mais do que prover, é mais do que fornecer, é administrar, é coordenar, é ordenar, é governar. E na verdade esse é o papel que Deus deu ao seu povo, dominai. Ele colocou o homem no jardim e disse dominai. Ele colocou o homem no planeta e disse dominai. Ele colocou o homem diante do seu pecado e disse dominai. Ele colocou o homem diante dos seus inimigos e disse dominai. Deus nos deu poder e autoridade para sermos potentes, para agirmos nessa linha de ação, de exercer o domínio que Deus nos deu. Não para nossa glória, mas para a glória dele. É necessário, como João o Batista disse, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que cada vez mais Cristo cresça e nós diminuamos. O apóstolo Paulo entendeu isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós temos agora um novo nível. O tempo, meus amados, é agora. De algumas reuniões que nós já tivemos, eu pude pontuar pelo menos 3 coisas que nós como igreja já precisamos iniciar a fazer. Nós precisamos descobrir as armas espirituais que nós temos em Deus. O apóstolo Paulo diz que nós temos armas de defesa e de ataques em 2 Coríntios capítulo 6. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz que na nossa milícia, na nossa batalha, nós não iremos usar armas humanas, mas armas poderosas em Deus. Eu quero alertar a igreja, nós temos muitas armas que Deus nos fornece, mas a igreja não está sabendo manejar essas armas. Então nós precisamos aprender quais são estas armas e usá-las corretamente. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a oração, o jejum, são armas espirituais, entre muitas outras. E nós vamos trabalhar nisso nesse tempo. Queremos aprender a descobrir as armas que Deus está entregando para esse tempo. Termos um adestramento nessas armas para saber usá-las corretamente. Quando nós descobrimos as armas, e alguns de vocês já receberam elas de forma profética, alguns receberam isso numa visão espiritual, numa palavra de um profeta, num sonho, às vezes na própria Escritura. Armas espirituais que nós estamos recebendo para esse tempo de batalha. E eu quero dizer mais uma coisa, afirmar isso para você. Se Deus está nos fornecendo armas, é porque nós vamos para a batalha. Se Deus está nos dizendo para nos revestir da armadura, é porque nós vamos para a batalha. O problema não é se a batalha vem ou não. O problema é quando ela vier. Você está preparado? Como igreja, nós precisamos nos preparar. Por isso, eu quero alertar você que esse tempo que nós vamos caminhar aqui é um tempo de alimento sólido. Não é leite espiritual. Nós queremos entrar nas profundidades da palavra de Deus. Nós queremos entrar no nível de confrontação mesmo. Não é apenas para termos um deleite, é para sermos desafiados. Seguindo aquele pensamento do escritor do livro de Hebreus, ele diz, pelo tempo decorrido, no final do capítulo 5, ele diz, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, mas necessário é que vos dê de novo leite espiritual. E que se lhe explique os fundamentos da fé. Pois eu quero dizer, nós precisamos agora, e o discernimento, o alimento sólido, ele é desenvolvido através da prática. Nós queremos descobrir essas armas, colocar ela em prática, descobrir esse alimento sólido e começar a pôr em prática em nossa vida. Quando eu faço o seminário de discipulado, eu sempre declaro uma averiguação que faço. Eu tenho percebido que nós obedecemos muito menos do que já sabemos que devemos fazer.
Eu creio que como igreja nós estamos obedecendo cerca de 10 a 15% do que já sabemos é a vontade de Deus. Agora imagina se nós começarmos a aumentar essa porcentagem. Se nós começarmos a obedecer 20, 30, 40% do que já sabemos é a vontade de Deus. Se você começar a andar em obediência agora, se você parar de brincar de ser crente e ser crente de verdade, se você parar de brincar com as coisas espirituais e pagar um preço. O apóstolo Paulo diz que é através do sofrimento que nós vamos alcançar determinada maturidade. Infelizmente, não dá para crescer em maturidade se não passarmos pelos desafios do sofrimento. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, 8 e 9. Ele fala de 3 tempos no crescimento da vida do cristão. Nós queremos descobrir isso e aprofundar. Ele fala do tempo da vitória, da derrota. Ele fala do tempo da vitória. Capítulo 7, o tempo da derrota. Capítulo 8, o tempo da vitória. Capítulo 9, o tempo do sofrimento. Estamos sempre prontos para a vitória. Mas não estamos prontos para o sofrimento. Então, como crentes maduros, nós precisamos estar preparados para cada etapa, para cada momento da vida cristã. A primeira arma, o primeiro coisa que precisamos para esse tempo é aprender, descobrir as armas espirituais que temos em Deus e começar a colocá-las em prática. Segunda coisa que eu vejo para esse tempo é que nós precisamos lutar pela unidade do corpo. Chega de divisão, chega de foco dividido, de mente dividida, de coração dividido. Nós precisamos ter todos um só foco. Nós precisamos ter todos unidos em um só pensar, em um só coração. Podemos fazer as coisas de modo diferente, mas temos que fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Eu não posso inventar coisas novas. Eu posso criar novas maneiras de obedecer a Deus, mas eu não posso mudar a vontade de Deus. Então nós precisamos de uma unidade. Nós precisamos ter todos uma mesma visão. Precisamos ter todos o mesmo discurso. Precisamos estar realizando todos juntos a mesma obra. A mesma visão, o mesmo discurso e a mesma obra realizada. Quando eu vi o milagre que Eliseu fez na sunamita, que deu um filho, o filho dela morreu, e ele volta para a casa daquela mulher, deita sobre a criança, põe boca com boca, olho com olho, mão com mão. Daí eu entendi. Para ressuscitar esse tempo, nós precisamos de ter a mesma visão, olho com olho, o mesmo discurso, boca com boca, e a mesma obra realizada, mão com mão. Esse é o tempo de buscarmos a unidade. Nós temos nossos apóstolos que estão nos dando a direção. Nosso pastor Raimundo Nonato e outras lideranças no Brasil têm dado uma direção. E nós não podemos ficar passivos, nós temos que começar a buscar essa unidade. Temos o mesmo discurso, temos a mesma visão e a mesma obra realizada. E para concluir, nós acreditamos que esse tempo, depois da tempestade, nós precisamos ser cada vez mais. Uma das colunas da nossa igreja, da Nova Aliança, é que nós somos uma igreja da palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que amem a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4 diz que a espada do Senhor é mais afiada. Ela não é somente como, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de fazer a divisão e fazer o discernimento entre alma e espírito, entre pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é tão precisa na sua revelação, na sua profundeza, que não há como nós experimentarmos um avivamento se nós não formos homens e mulheres da Bíblia. Se nós não formos homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus. Se você ler a Bíblia esporadicamente, assim, com toda certeza, você é um crente muito fraco. Você precisa aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. Se você não sabe nem versículos decorados da Bíblia, você precisa começar a decorar. Se você não sabe mais do que 10 versículos decorados, você é um crente fraco. Eu estou dando uma palavra de exortação. Nós precisamos ser uma igreja da palavra, que vive uma vida devocional, que busca andar nos princípios dessa palavra.
Há sempre na palavra princípios que nós podemos seguir para ser bem-sucedidos, para andar em vitória. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não vai lhe poupar da guerra, mas Deus vai lhe dar a vitória no meio da guerra. O pastor Nonato usou essa expressão: Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel dos leões. Deus não livrou Mesaque, Sadraque e Abdenego da fornalha de fogo ardente, mas livrou do fogo da fornalha. Então, nós vamos passar assim. Alguns desses heróis da Bíblia, diz o livro de Hebreus, capítulo 11, foram mortos, foram cerrados do meio, foram sacrificados, mas nenhum deles teve medo dessa situação. Venceram o seu medo. E eu costumo dizer que um corajoso é um medroso que não desistiu. Nós precisamos avançar como povo de Deus. Nós precisamos ser uma igreja da palavra. Você precisa ser um crente da palavra. Para você fazer parte de uma igreja da palavra, você tem que ser um crente da palavra de Deus. Nós estamos agora caminhando para um novo tempo. E nós não podemos perder essa onda que Deus está fazendo. Nós estaremos aqui para juntos buscarmos em Deus quais são as estratégias. Eu não sei direito o que nós vamos fazer depois dessa tempestade, mas eu estou buscando em Deus. Eu estou buscando palavra, revelação de Deus, eu estou ouvindo os homens de Deus, eu estou examinando as Escrituras, porque eu sei que Deus vai trazer revelação a essa inteligência coletiva que é o corpo de Cristo. Por isso eu estou chamando homens, pastores, missionários, para estarem comigo nesse projeto. Nós vamos juntos avançar e fazer com que a igreja de Deus seja relevante nesse tempo depois da tempestade. Deus está precisando de homens e mulheres valentes. Uma vez, Isaías passou por um momento de tanta dor e sofrimento. Perdeu um dos seus melhores amigos, no ano em que morreu o rei Uzias, um grande amigo de Isaías. A nação de Israel corrompida pela idolatria. Nesse ano, o Senhor levou Isaías ao templo e encheu o templo da sua glória de tal maneira que a nuvem encheu o templo e não se havia lugar para entrar no templo. Mas Isaías ouviu uma voz e a voz perguntava: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? A voz ecoa ainda hoje, não com a mesma frase, mas ela ecoa perguntando: aonde estão os homens e as mulheres valentes? Eu estou precisando deles. Deus quer levantar em você o potencial que Ele já plantou aí. Você só precisa deixar o Espírito Santo liberar isso. Precisa buscar com todo o seu coração. A Bíblia, a palavra de Deus em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos tentar estar aqui toda terça-feira. Não temos certeza se vamos poder manter esse dia, o horário, mas nós vamos comunicando a você pelas redes sociais. Nos siga no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. E nos procure. Nós queremos crescer para a glória de Deus, para que a igreja seja uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas ataviada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela seja irrepreensível. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir.